Meus amigos, com certeza vocês também ficaram bem curiosos com uma frase em específico que o Shuji Hama soltou no último capítulo 251. E hoje nós não temos vazamentos de spoilers, mas vazou aqui comigo a lista de todas as mortes que aconteceram para o Hama utilizar essa frase. Agora, será que tem alguma ligação ou foi apenas uma coincidência? Será mesmo que aquela grande teoria que está aqui no card, inclusive, onde a gente comenta Hama, viajante no tempo, será que existe? Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje eu vim trazer pra vocês aqui não mais os spoilers, porque nesse sábado nós não tivemos, mas sim uma teoria braba, ao mesmo tempo que a gente vai explicar aqui como cada um morreu desses desafiantes que o Hama tem pela frente. Não antes de você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, que são coisas que ajudam bastante e é muito importante também, se você já ativou o seu sininho, vai lá, reativa ele, desliga e liga de volta. Muita gente não anda recebendo nossas notificações, então dá essa força pra gente. A gente vai pra vinheta, daqui a pouquinho eu vou contar por que o Hama utilizou essa frase. Começamos já falando um pouco mais sobre essas teorias que acabam rolando por aí no fandom, que o Ken Wakui vai dando as dicas e a gente vai pegando se assim a gente conseguir entender dessa forma. A primeira delas, uma das mais óbvias, com certeza, é a teoria que o Hama é um viajante no tempo. A gente já conversou brevemente sobre isso em outros momentos no canal, com certeza se você acompanha nossos vídeos já deve ter visto alguma coisinha, porque o Hama sim parece ser um viajante no tempo. Principalmente quando o Kisaki morre, ele dá a entender que talvez ele consiga compreender um pouco mais sobre essa ideia da viagem no tempo, mas ao mesmo tempo fica bem claro que o Kisaki não podia viajar em todas as suas atitudes e em todas as suas palavras, inclusive porque seus planos sempre acabaram sendo frustrados, e se ele fosse viajante no tempo de fato, ele também poderia ficar nessa briga com o Takemichi para tentar fazer as coisas da forma que ele preferia, mas não, a sua inteligência sempre funcionou para conseguir colocar em planos ali, funcionar de fato as coisas, mesmo com o Takemichi ali atrapalhando, ele nunca conseguiu ter essa certeza, ou mesmo que existia alguém fazendo algo, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ter essa noção de que alguém poderia sim estar atrapalhando seus planos, quem sabe com essa viagem no tempo, porque ele em momento nenhum pensou que aquilo fosse uma loucura nos seus momentos finais antes da sua morte. Cabe agora a gente colocar o Hama como um possível outro viajante no tempo. Afinal de contas, o Hama sempre curtiu esse negócio de ficar sempre entre a vida e a morte, procurando desafios, se divertir com a loucura, com as mortes em sua volta. Inclusive, né, ele carrega alguma coisinha ali que a gente sempre tem uma certa desconfiança. Porque esse capítulo 251 em específico nos trouxe mais uma dessas informações que o Ken Wakui vai jogando, vai plantando essa teoria que pode ser sim real. E dessa vez nós temos mais um fato jogando a favor, pois é uma frase muito boa que o Hama utiliza, que nos leva a crer que ele talvez tenha alguma coisinha aí que a gente possa desconfiar que seja essa viagem no tempo. Porque ele soltou uma frase em uma determinada página ali do capítulo 251 que é muito impactante se a gente for levar o pé da letra, que é os sobreviventes da morte, se referindo aos 4 caras da Toman que venceram as suas lutas nesse arco final. Esses vitoriosos foram o Sendo, a Kun, foi o Mitsuya, foi o Hakai e também o Shifuyo. Esses 4 caras venceram suas lutas agora, né? A gente já tem as suas vitórias caracterizadas, todos estão bem cansados, então algum ponto pode ser observado como ele falar sobre eventos da morte, porque eles tinham adversários nessa guerra final muito fortes, muito poderosos e que eles venceram, então eles escaparam da morte. Essa, digamos assim, é o caminho mais fácil de acreditar, né? Que a frase dele foi nesse sentido. Mas, obviamente, como nós adoramos uma teoria, precisamos falar um fato muito importante, que é justamente esse que eu vou trazer aqui, como cada um morreu. Porque o Hama fala sobreviventes da morte, quer dizer que sim, eles podem ter morrido e escaparam dessa morte que provavelmente deveria acontecer, talvez numa linha do tempo original, onde não teria nenhum tipo de problema de viagens no tempo, pessoas interferindo. Então, ele falando essa frase dos sobreviventes da morte remete muito mais ao que a gente já sabe da história, de todas as alterações que rolaram no passado, trazendo à tona, porque esses
desses 4 integrantes da Toman que venceram as suas lutas, os 4 morreram em determinados momentos, inclusive uns mais de uma vez, ou seja, suas vidas foram prolongadas, digamos assim, tiveram novas chances de viver, sendo que num futuro eles não teriam essa mesma chance, pois todos eles faleceram. Vamos começar falando sobre o Akun, o grande amigo de infância do Takemichi, que morreu no futuro 2 vezes, ambas por influência direta ou indireta do Kizaki. A primeira delas foi um suicídio, pois ele carregava uma culpa muito grande em suas costas, uma infelicidade muito grande, e ele acabou, depois de uma conversa com o Takemichi, optando por se suicidar, principalmente por causa de toda a culpa que ele carregava. Ele pula de um prédio e assim tem a sua primeira morte. A segunda morte do Akun ocorreu também diretamente por influência do Kizaki. Ele tinha uma missão, sua família estava em risco, muita culpa em suas costas, e ele foi obrigado a matar a Hina. Sim, através de um carro ele vai contudo matar a Hina, que estava num carro estacionado. Muito triste essa cena, inclusive ela passou no mangá, no anime, e a gente vê mais uma morte dele por suicídio, cumprindo uma missão dada pelo Kizaki. Agora a gente tem outro cara que também morreu 2 vezes. Eu tô falando, sabe de quem? Do Shifuyo. O coitado também rodou 2 vezes, ambas no futuro já com 26 anos. A primeira delas foi numa das viagens no tempo do Takemichi, onde a gente viu, infelizmente, aí, o nosso querido Shifuyo indo embora pelas mãos do Kizaki. Depois, posteriormente, volta-se no tempo, reconstrói a história, novo arco acontece em Tokyo Revengers. Novamente no futuro, o Shifuyo acaba se dando mal. Foi num dos futuros onde o Mike, já sem nenhum tipo de sentimento, acabou matando todos os seus amigos. E o Shifuyo não escapou, levou uma bala no meio da testa também, dessa vez morto pelo Mike. Agora sim, temos Mitsuya e Hakai, essa dupla que vocês sabem que é muito forte, muito poderosa, tem uma ligação bem forte, mas ambos também não escaparam da morte. No futuro, ambos morreram pro Mike, esse mesmo Mike que é responsável por tantas mortes de seus amigos. E não foi diferente, Mitsuya e o Hakai ambos tiveram suas vidas ceifadas pela mão do seu grande amigo. De uma forma bem triste, na verdade, porque o Hakai é extremamente triste saber que um cara tão animado, tão alto astral que nem ele, acabou sendo queimado até a morte pelo Mike. E um dos últimos desejos do Hakai, justamente uma frase bem impactante, é falando sobre o Takemichi e seus amigos, que pela última vez ele gostaria de ter passeado, dado aquele rolezinho com eles. É triste demais, mas o Mitsuya também teve uma morte bem brutal pelas mãos desse Mike. Estamos falando de uma morte por estrangulamento com as próprias mãos. O Mike tirou a vida e viu os últimos respiros, a última pulsação também do Mitsuya, também morrendo. E essas então foram as 4 pessoas da Toman que escaparam dessa morte. Porque agora, teoricamente, né, eles ainda estão vivos, apesar de que a maioria morreu no futuro, mas sim são sobreviventes da morte. Alguns pelas artimanhas do Kizaki, outros pelas mãos do Mike, aquele Mike totalmente obscuro. Agora, o Rama nessa posição, a gente não sabe se ele vai tentar matá-los de uma vez, tentar corrigir a linha do tempo, com todos os que deveriam ter morrido morrerem de uma vez, assim como foi o Draken. Se vocês pararem para analisar, o Rama, grande desafeto do Draken. Temos também aqui uma morte também que foi evitada, afinal de contas o Draken já morreu nas primeiras linhas do tempo e agora ele estava sobrevivendo e novamente o destino tira a vida do Draken de uma forma até bem besta, né? A morte do Draken teve um alcance, ele não conseguiu escapar da morte por tanto tempo. Será que esses membros da Toman vão conseguir? Ou Rama realmente é o grande ceifador de Tokyo Revengers que tenta, de uma forma ou de outra, levar à morte aqueles que o Takemichi insiste em salvar? Qual é a opinião de vocês? Capítulo 252 deve trazer mais informações, mais novidades. A gente fica aqui esperando ansiosamente para saber o que vai acontecer com os nossos personagens da Toman, se eles realmente terão suas vidas ceifadas. O que vocês acham? É muito importante a opinião de vocês, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, pra gente continuar essa nossa
discussão. E deixa o like se você ainda não deixou no começo do vídeo, deixa agora antes de ir embora, que a gente se vê por aqui. Até a próxima, valeu!